sou o Lucas Lopardi Franco, eu sou professor na Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade Federal de Alfenas. E esse é um vídeo correlacionado ao nosso projeto de extensão A Voz da Ciência, com o principal objetivo da gente engajar alunos do projeto nessa conversa com a população, nessa conversa por meio das mídias sociais, das mídias online, da rádio, que a gente tem uma rádio aqui na cidade de Alfenas, a Rádio Federal. Então a ideia é engajar mais os nossos alunos nessa ideia de divulgação da importância da ciência, de novidades. Essa é a ideia do projeto. E nesse vídeo, é um vídeo complementar sobre a importância do uso de máscaras, quais máscaras usar. Então resolvi fazer esse vídeo para colaborar nesse tipo de informação. Eu estou falando, a gravação desse vídeo é março de 2021. A gente teve mais de 300 mil mortes correlacionadas à Covid. E a gente já tem mais de um ano de pandemia no Brasil. Então resolvi trazer esse vídeo de muita novidade que aconteceu de lá para cá. Ao longo da pandemia, a gente teve que apelar para esse tipo de máscara aqui, ó, que são máscaras de pano. Essas máscaras de pano, de tecido, a gente tem diversos estudos seguros. A gente tem estudo da universidade, por exemplo, o estudo da Universidade de Uberlândia, que foi uma boa referência, que estudou diversas malhas, diversos tecidos, diversas tramas, né, capazes de absorver a gotícula. Por que a gente usa máscara? Porque quando a gente fala, a gente está falando e a gente está expelindo gotículas que contêm a partícula viral. Então o vírus, ele não vai sozinho voando por aí. Ele está dentro, inserido em partículas da nossa saliva, que a gente, quando fala, quando respira, a gente espelha essa saliva. E ela fica no ar, e ela pode alcançar outra pessoa. Então, quando a gente põe máscara, na verdade, o que a gente está fazendo, a gente está protegendo o outro. Por isso que é importante, a primeira coisa que a gente tem que entender desse vídeo é que é importante todas as pessoas usarem máscara, né? Usar máscara é você ter um espírito de coletividade. Você está pensando nas outras pessoas. Porque se você se você tiver a doença e não estiver usando máscara, você vai estar expelindo. Então a máscara é pensando principalmente para eu não. Então tem que tampar tudo. Essas máscaras de pano aqui, elas têm, na época que começou a pandemia, elas foram o principal acesso, porque a gente tinha dificuldade de acessibilidade. E algumas delas, como essa aqui, ela tem 3 camadas. Se você olhar aqui, ó, olha no vídeo, ela tem 2 camadas de tecido e uma camada interna que você pode pôr outro tipo de tecido. Ela traz uma razoável segurança. Só que com o tempo, vou colocar aqui para você ver, ó, com o tempo o elástico pode ir perdendo força e aí você pode vazar. Quando você fala, se o elástico for perdendo força, pode vazar parte dessa fala pelos lados. Essa trama aqui, que vai prender as gotículas, e por isso a gente tem mais camadas para a gente colocar essas tramas entrelaçadas, elas vão, conforme você lava, você vai usando, elas vão esticando e vai perdendo a eficiência. Então elas, ok, no meio da pandemia, quem não tiver acesso é melhor usar, mas tem que pensar nisso. Uma máscara, uma malha de 2, 3 camadas. Eu vou trazer um exemplo aqui, ó. A gente tem um exemplo de uma outra máscara que só tem 2 camadas. Ela não tem a camada interna, então são só 2 camadas de tecido. Ela já protege menos. Se o elástico for perdendo a força, ela protege menos. Então, eu vou pegar um exemplo. Se você trabalha no supermercado, trabalha numa rede, que usa aquele protetor facial ou aquele protetor de frente, eu vou colocar uma folha como exemplo, ó. Se eu tiver aqui com um protetor, conforme eu falo, eu espalho gotículas pelos lados, não tem proteção nenhuma. Então aquelas máscaras faciais ou aquelas placas que protegem atendimentos e tudo, é importante ter a máscara também, para não vir a gotícula, mas para também ter a máscara. Ela é uma proteção aditiva e não única. Então essas proteções, primeira coisa. Só que o que a gente sabe de mais seguro hoje? Esse tipo de máscara aqui, ó, que é uma máscara hospitalar, ela é considerada, para nós, acessibilidade à população, a melhor eficiência que a gente tem. A máscara não pode ter aqueles respiradores, porque se ela tiver, embora ele impeça a entrada de partícula, ele não impede a saída. Então ele vai expelir partículas também. Então é evitar máscara com respiradores. Essa aqui, que eu vou colocar, ela é uma... Olha só, a gente coloca ela... Opa! São 2 camadas, eu coloquei uma só. A gente coloca ela
E ela, ó, dá para falar bem, ela adere aqui ao nariz, ó, e ela protege com elástico, tem que ter um elástico de qualidade, ela protege de forma muito mais eficiente que a de pano. Por isso que a gente tem, hoje em dia, tem se indicado muito usar a máscara N95, com 3 camadas. Se você olhar aqui, ó, se você olhar aqui, ela tem 3 camadas de tecido, dá pra ver aí? Deixa eu colocar aqui, ó. Olha aqui. 3 camadas. São 3 camadinhas que ela tem aqui de tecido. Quem trabalha no hospital, quem está trabalhando na frente da Covid, tem usado ela com 5 camadas. Se você olhar o plástico dela, olha aqui, ó. A N95, que é a versão americana, né, o padrão de controle americano, ela é equivalente na União Europeia, aqui no Brasil, na PFF2, que é se você olhar aqui, olha o que ela protege, olha o que ela é indicada, indicações, ó. Indicações: agentes biológicos, tuberculose, rubéola, gripe, H1N1, H5N1, tá vendo? Ainda não está escrito nela aqui a Covid-19, né, o SARS-CoV-2. Mas ela já é indicada, ela é para uso em nível... Ela tá de cabeça para baixo aí? Ela é para uso de nível hospitalar para esse tipo de proteção. Então, porque ela protege de forma muito eficiente a expelir essas partículas, né? Ela protege isso muito bem. E aí, o que é indicado? Porque o outro problema da máscara de tecido é que ela vai pegando umidade, ela vai ficando úmida. E se a gente pensar que a gente está falando, ela vai pegando umidade, se você vai usar máscara de tecido, você tem que trocar de máscara a cada 2 horas, 3 horas. Você trabalha 2 expedientes, né? Um para de manhã, um para de tarde. Essa aqui, ela protege até 10 horas. E você pode reutilizar ela várias vezes. O ideal é você comprar uma máscara dessa, e hoje em dia, março de 2021, a gente tem, se você der uma busca na internet, você vai ver que tem muita fonte, né? Tem nas Americanas, tem um monte de lugar vendendo isso. Então, se você for usar dessa aqui, qual que é o ideal? Você ter uma para segunda-feira, uma para terça, uma para quarta, uma para quinta, uma para sexta. Se você trabalhar ao longo da semana, um para cada dia da semana. Pode ter uma adicional para atender uma porta, para essas coisas. E aí você usa na segunda, guarda ela, na outra segunda usa de novo. Você pode usar várias vezes a mesma máscara desde que você faça essa rotina, né? Então aumenta muito a segurança. Então, se você vai usar uma máscara de tecido todo varado, com elástico falho, você tem que entender que você está colocando em risco as outras pessoas que estão próximas, né? Usar máscara é um ato de cidadania, um ato de coletividade. Então, mesmo que você vá atender uma porta, você tem que pensar assim: eu me sinto muito mais seguro quando eu vou receber uma encomenda do correio, vou atender a porta, e a pessoa que vai entregar está de máscara. E eu quero passar essa segurança também de usar a máscara quando eu vou à porta. É um ato de respeito a outra pessoa, né? Então pensar nisso, usar máscara de forma adequada, protegendo o rosto todo. E se você, dependendo do lugar, agora a gente está numa onda roxa, mas se você vai fazer uma caminhada, vai em algum lugar, vai no supermercado, você tem que pensar qual é a importância, né? Se você vai usar dessa, ou se você não tiver muita dificuldade de ter essa, pelo menos que use as de pano com mais camadas e ficar atento ao elástico. Vai ter um momento que você vai ter que trocar de máscara. E isso faz parte. Então, o que é máscara N95? É essa, que protege até 95% das partículas, de expelir partículas. Você coloca 3 camadas, né? Essas são vendidas de 3 camadas. Se você trabalha em nível hospitalar, se você é enfermeira, farmacêutico, médico, está no nível hospitalar, normalmente usa de 5, mas aí provavelmente você já vai saber disso. Então é isso. É uma informação adicional da importância da gente usar isso, da importância da gente se proteger. Então, se cuidem. Se vocês continuem acompanhando aqui, que as meninas, o pessoal do projeto tem feito um trabalho sensacional em todas, né? O objetivo não é só atualizar sobre a pandemia, mas atualizar conteúdo científico, de linguagem acessível em todos os aspectos. Ó, e você aí que fala que não está acostumado, que se sente sufocado a usar máscara, a gente acostuma com tudo. Eu estou me acostumando cada vez mais a usar óculos, a gente acostuma. Quando eu era adolescente eu usava aparelho, a gente acostuma. Se acostuma. Meu pai, quando começou a lei de usar cinto de segurança no carro, lá no começo dos anos 90, ele usava o cinto de segurança aqui, ó, pendurava aqui. Mas ele acostumou. Então tudo que for melhor, for uma adaptação nova, como é uma adaptação à pandemia, a gente tem que se adaptar. Então acostuma a usar cinto de segurança, acostuma a usar aparelho, acostuma a usar óculos, a gente acostuma a usar tudo, tem que acostumar
porque usar máscara é um ato de cidadania.